Hoje é dia 10, terça-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então bora tomar um café da manhã falando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Que terremoto! Ontem à noite eu já fiz uma análise sobre as falas do Mauro Cid, mas não é em 20 ou 30 minutos que eu vou resumir mais de 4 horas de depoimento só do Mauro Cid, que abalaram a República por completo. A grande verdade é que o Bolsonaro tem, sim, uma carta na manga para utilizar depois da delação do Mauro Cid. Ele vai se basear, com toda certeza, em falhas, em detalhes que o Mauro Cid, fez e deixou ali lacunas gigantescas que o Bolsonaro vai usar a seu favor. A defesa do Bolsonaro diz que delatar da forma que o Mauro Cid delatou é fácil demais, é só inventar coisas, Ou seja, mostrou uma fraqueza, uma incongruência na delação do Mauro Cid. Vários outros juristas se manifestaram também acerca do que aconteceu. E um compilado está circulando na internet de falas do Mauro Cid que, de todas as formas, põe o Bolsonaro como um trave para o golpe, de que alguns militares queriam, mas que o Bolsonaro dizia não. O Silvio Nabarro fez uma análise bem interessante sobre o que aconteceu nessa delação do Mauro Cid, e a gente vai acompanhar alguns trechos que não foram expostos ainda, diante das perguntas do Fux, em um momento o Mauro Cid disse que era tudo bravata de militares. Outro ponto crucial que a gente precisa discutir também é sobre o 8 de janeiro. Pois é, até a mídia já reconheceu. O elo fraco dessa história toda é o 8 de janeiro. Ficou claro, evidente, inequívoco que Bolsonaro não tinha nada a ver, não sabia de nada do 8 de janeiro. Mas vem cá, e a Débora presa? E o Clezão morto? E agora? É só falar, não, errei, pronto, e desculpa? Pois é, a gente vai ter que analisar esse compilado de informações, das informações que todos os juristas, analistas colocaram aqui, porque realmente a República das Bananas ontem estremeceu. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, seu apoio, é muito importante que você esteja conosco aqui acompanhando. Então, considere também inscrever-se, Bora juntar a família aqui do canal Sandro Gonçalves para a gente poder entender um pouquinho mais da política e estar sempre antenado aqui com essa voz conservadora que está analisando tudo que está acontecendo dentro da República e nessa delação do Bolsonaro. Bora entender? Então vem comigo, vamos tentar manter aqui nossos 30 minutinhos básicos para a gente entender toda essa loucura que o Brasil está virando e que deixou a esquerda ontem desesperada. Frágil. Só com base numa delação não pode correr um processo de tamanha monta. Vamos analisar tudo isso. Seguinte, pessoal, vamos fazer uma análise aqui, primeiro, do parecer do advogado, que disse que o Bolsonaro tem uma carta na manga para utilizar. Tudo que o Bolsonaro vai falar em depoimento agora, ele vai confrontar com as falas do Mauro Cid diante dos magistrados lá do STF. A defesa do Bolsonaro cita contradições de Mauro Cid e diz, ora, assim é fácil delatar. Após a primeira rodada de interrogatórios no processo que investiga a suposta tentativa de golpe Tabajara, os advogados do ex-presidente Bolsonaro consideraram as falas do tenente-coronel e ex-ajudante de ordem Mauro Cid extremamente positivas para a defesa, por apresentarem contradições que podem ser usadas em benefício do ex-presidente. Ou seja, a delação do Mauro Cid, o depoimento do Mauro Cid, será a base do que o Bolsonaro falará agora. Celso Vilardi, que integra a equipe de defesa ao lado do advogado Paulo Bueno, afirmou que as falas de Cid demonstram uma memória seletiva e contradições que serão exploradas no decorrer do processo. Presta atenção comigo. Foque em mim, Bisóia aqui. Você acha mesmo que uma delação como essa, que o Mauro Cid fez, com a presença do juiz, só por aí ela já está errada. A delação não tem a presença do juiz. Uma delação onde o Mauro Cid capengou ali, daqui para lá, da lá para cá,
né? Falou um monte de coisa, desmaiou na frente do Moraes, teve ameaça de que eu vou prender sua mãe, sua filha, sua tia, seu cachorro, teve tudo isso, né? Agora, colocam o Mauro Cid diante de profissionais altamente gabaritados e preparados, advogados acostumados a mexer, né, com coisas pesadas, crime organizado, ou seja, fazendo defesa de vários réus, né, criminalistas famosíssimos, acostumados em mexer com processos altamente tensos, ou seja, os caras têm a psicologia para arrancar ali do depoente aquilo que eles precisam. Então, pro alta patente do Exército Brasileiro que tremeu diante do juiz, cedeu diante dos advogados. Olha só, aqui um trecho do depoimento aqui do advogado do Bolsonaro, que vale a pena ouvir. Crédito aqui da publicação é do Vinícius Carrion. Ele tem uma memória absolutamente seletiva. Lembra de alguns fatos, esquece de outros. Mas seja como for, a acusação fala de uma trama que o presidente está envolvido em Copa 22, punhal verde e amarelo, segundo a Luneta. Hoje ele disse que não sabe o que é punhal verde e amarelo, também não sabe o que é Operação Luneta, também não sabe o que é Copa 22. Olha só, a base da acusação toda é que existia uma Operação Punhal Verde e Amarelo que foi exposta pela delação do Mauro Cid. Esse Punhal Verde e Amarelo era o plano para tirar a vida do Alexandre de Moraes e também, né, do Lula. Lembra disso? Pois é. Agora, o Mauro Cid diz que não sabia de nada disso. Não sabe o que é a Operação Luneta, que é a dos kids pretos lá, que perderam o Uber e não conseguiram dar um golpe de Estado. Também não sabe o que era a operação para tirar a vida do Alexandre de Moraes. No máximo, o que eles sabiam fazer com o Alexandre de Moraes era xingar ele, né? Inclusive, foi até um momento um tanto quanto vexatório aqui, que virou motivo de riso, né? Até o Alexandre de Moraes estava bem descontraído, né? Solícito demais com os advogados, mas olha só, esse momento aqui, né? Que perguntaram o que é que foi dito sobre o Alexandre de Moraes. Escuta só a publicação do Gil Diniz, deputado. Houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, com centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? O advogado aqui perguntou o seguinte, teve uma reunião, né? O que o Mauro Cid falou que não foi uma reunião, era uma conversa de bar. Um monte de militar ali, bravateiro, falando que queria pegar o Alexandre de Moraes. Tá. Só que o alvo era o juiz que está julgando agora. Olha que cena, assim, para quem cursou direito, eu comecei a estudar direito em 2005, né? Então, nunca imaginei na vida ver uma cena do juiz perguntando, não, o que é a vítima? No caso, eu, né? O que foi falado sobre a vítima? No caso, eu. Olha esse trecho aqui. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim. O meu nome vítima, que sou o juiz. Senhor, o senhor foi o quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Né? Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara de laçar,
coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinhas, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. É isso, doutor Celso? É isso. Pois é, pessoal. O que foi? Algo informal, né? Onde aqui, né, o juiz, né, era o centro da discussão, porque ele era a vítima. Ó, a Érica Gorga, que é uma jurista muito renomada, ela escreveu, ó, o Mauro Cid, 2 pontos. Não sei, não vi, não escutei, não li, não me recordo, não me lembro, não foram apresentados. É isso o que eu estou escutando. Que depoimento e que provas são essas de golpe de Estado? Ou seja, o depoimento do Mauro Cid se resumiu a isso. Não sei, não vi, não estou sabendo de nada. Cid diz que não escutou a suposta ordem de Bolsonaro para manter os manifestantes na frente dos quartéis. O ministro Alexandre de Moraes diz no depoimento original que no depoimento original dele constava a confirmação da ordem de Bolsonaro. Agora ele diz, não consta. Alguém mentiu. Cid novamente responde que não escutou a suposta ordem, ou seja, não confirmou. Acabou de responder a pergunta do Dr. Celso Vilardi, que o ex-presidente Bolsonaro nunca mobilizou ninguém para ficar em acampamentos. Ou seja, quando se vê, né, o teor da delação, que é a base desse golpe tabajara, aí, meu amigo, aí é que o negócio fica mais esquisito e mais feio ainda, porque mostra, né, que não teve, em momento algum, essa trama toda, né, esse golpe todo que eles falavam, né? Olha só o que o Dr. Jeffrey Checchini falou aqui sobre o caso. Pronto, acabou. Eu digo para o senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar. Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... É uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro? Eu vou pular aqui, porque esse ponto aqui a gente já viu, e a gente vai fazer a análise, né, das falas do Mauro Cid. O que a gente tem que observar? Agora a gente vai passar de alguns pontos, né, da análise dos jornalistas, tá? Em especial do 8 de janeiro. Próximo bloco. Vamos lá, pessoal. O Silvio Navarro escreveu o seguinte: não restou pedra sobre pedra da trama de golpe. Era mais do que óbvio que Mauro Cid não aguentaria os questionamentos de grandes advogados. Não sei, não lembro, não estava lá. A farsa da trama golpista acabou hoje. Tá, tem muita gente empolgada, né, nessa fala. Só que a minha visão é que há, sim, né, já uma vontade, vamos dizer assim, quase que passional em pegar o Bolsonaro. Então sempre eles vão criar a narrativa de que isso, veja como isso é bom, né? Como diz a Miriam Leitão. Olha só, por exemplo, o que está rolando na Globo News aí, né? Olha só, o Otávio Guedes achou aqui elementos que, segundo ele, foi bom para o Bolsonaro, mas veja como é bom para a esquerda também para condenar o Bolsonaro. Mauro Cid bota Braga Neto no centro do golpe, né? No centro. Então,
foi ele que deu apoio, por exemplo, financeiro, era ele que articulava. Então é um depoimento que complica a vida do Braga Neto. Sobre Bolsonaro, ele alivia Bolsonaro? Sim, em alguns momentos o Bolsonaro aparece como um personagem sendo pressionado ali, como alguém distante das tramas. Ele resume as tramas ali muitas vezes a bravatas de WhatsApp. No entanto, aqui é o próprio jornalista falando, é uma causa, né, que é muito favorável ao réu, o fato da coação. Você imagina militares armados te pressionando, e você dizendo não para eles. A coação que o Bolsonaro sofreu. Então, assim, ele fala, não, mas apesar de tudo isso, ainda tem que condenar o Bolsonaro, né? Então, é interessante você perceber que as narrativas estão tão frágeis, mas tão frágeis, que fica cada dia mais complicado, mais difícil manter essa narrativa. Agora eu quero que você acompanhe comigo o trecho, né, um trecho que eu não expus ontem para vocês, do próprio Luiz Fux, onde ele questiona sobre os militares. E o que o Cid fala? Não, era bravata. A fonte da matéria é a revista Veja. Eu só queria, a partir das próprias declarações do réu denunciado aqui presente, em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Isso é porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente conhece 30 anos, você conhece, tem muita gente ali que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, falava que fazia tudo e não fazia mais nada. Então, isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, eu vou matar esse cara. Então, era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Opa, então quer dizer que o plano para acabar com o Alckmin e o Moraes era uma bravata de, tem que acabar com esse cara. Não, havia um plano para tentar matar os caras, né? Você consegue perceber a fragilidade de que tudo isso está sendo exposto? Agora, olha só, aqui é o ponto crucial. Vamos falar do 8 de janeiro. O Globo. 8 de janeiro é o elo fraco da denúncia da PGR. Há pouquíssimos elementos mostrando a intenção golpista da própria organização dos protestos. Depois de 2 anos de gente presa, de humilhação, de gente morrendo na cadeia, de gente foragido com a vida destruída. Olha só o que eles entendem agora. Pouquíssimos elementos mostrando a intenção golpista da organização dos protestos. Era protesto, era manifestação. Estamos sim diante de uma ditadura sanguinária que gente perdeu a vida por causa disso. Não tenha dúvidas. Se você observar aqui o que ele está falando, aquelas pessoas estão lá e nunca foram golpistas, terroristas. São pessoas que foram se manifestar e perdeu o foco. É óbvio. O UOL, o jornal mais militante que eu já vi na minha vida. Juristas apontam um elo fraco entre plano golpista e 8 de janeiro, feito pela PGR. Pelo amor de Deus, golpes sem armas, golpes com bíblias na mão, golpe com bolinhas de gude. Aí vem um ministro do STF. Não, mas supõe-se, né? Supõe-se que estavam com armas porque militares gostam mais de armas do que, literalmente, das suas esposas. Ué, essa piada é digna do Léo Lins, né? Então, assim, é tão frágil. Essa matéria e esse depoimento do Mauro Cid só confirma aquilo que eu venho falando, né, há 2 anos, mais de 2 anos, desde que aconteceu aquele
aquele absurdo do 8 de janeiro. Mas muito mais absurdo que o 8 de janeiro foram as ações do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que agora ficaram mais do que expostas, né? A gente vai assistir um trecho aqui, né? Sabe, do que aconteceu em relação ao Mauro Cid. Escuta só, as principais falas. Ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Se o presidente, de alguma forma, ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Uma coisa que, inclusive, o presidente falou quando vinha esses grupos mais conservadores falar para o presidente, ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. A base do 8 de janeiro era a delação do Mauro Cid, o golpe. Bolsonaro, não foi eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandá-los embora. Não há vínculo nenhum do 8 de janeiro com essa trama golpista tabajara. Está cada vez mais claro para a sociedade. Eu estou falando aqui, não pense que eu estou falando e que essa exposição aqui vai, daqui a pouco, anunciar a absolvição do Bolsonaro. Não vai. Porque o Bolsonaro já está condenado. Os presos do 8 de janeiro já estão condenados, literalmente. E o Bolsonaro já está condenado porque já está tudo planejado. Mas continuo aqui ouvindo o Mauro Cid, para vocês verem o quanto essa narrativa é medonha. Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, não. Ele nunca mobilizou. Se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Ele ouviu o presidente? Pois é. Será que o 8 de janeiro é frágil? É mais do que frágil. O André Marcig escreveu o seguinte: o Cid expôs a fragilidade jurídica do caso, mas é ingênuo pensar que isso evitará condenações. A tese da PGR, recebida pelos ministros, afirma que postagem dos réus em redes sociais já eram a tentativa do golpe. Postar em rede social já era tentar golpe, né? Pois desestabilizaram o Estado. O STF condenará todos, mesmo sem provas. A Débora foi condenada a 14 anos sem ter entrado no prédio algum. Para que eles precisam do Cid? Para nada. A condenação já está feita. Mas uma coisa é certa: é importante que a sociedade entenda o que está acontecendo. Ao que depender de mim, e até onde eu tiver a liberdade de expressão para falar, vocês vão entender. Quero que vocês entendam o seguinte: esse plano, essa perseguição toda, ela tem um motivo. O modus operandi do espectro do Foro de São Paulo, ele é muito bem conhecido. Funciona assim: se eu tenho o sistema do meu lado para te condenar, para te prender, para te tirar, te mandando para a prisão para que você não vença as eleições e a esquerda perca, vai ser assim. Agora, se eu não tiver força o suficiente, acontece o que aconteceu em 2018 com o Bolsonaro. Facada. Acontece o que aconteceu também com o Donald Trump. Tiro na orelha. Acontece o que aconteceu na Bolívia. Mataram o candidato. Agora, com o Uribe, né? Também. 2 tiros na nuca. Ou seja, o modus operandi é assim: se o sistema consegue te controlar, a gente usa o sistema contra você. Se nem o sistema consegue te controlar mais, aí sempre existe um lobo solitário. E aí, quando eu falo para vocês a fragilidade da esquerda e o motivo pelo qual querem condenar Bolsonaro, é bom que um esquerdista te explique. Essa sanha de setores da esquerda que querem o Bolsonaro na cadeia, isso é, na realidade, um atestado de indigência política, um atestado de fracasso político.
Cada vez que eles exigem a prisão, isso e a arbitrariedade, eles estão declarando que eles não têm condições de lutar contra o bolsonarismo no terreno político. Eles estão declarando que a batalha contra o bolsonarismo está perdida. O papel deles é apoiar a burguesia direitista contra o Bolsonaro. E se essa burguesia direitista está implantando no Brasil uma ditadura, que seja, vamos apoiar essa ditadura. Porque é lógico, se você não tem condições de lutar contra o Bolsonaro, e você acha que o Bolsonaro é uma grande ameaça, a tábua de salvação é a ditadura contra o Bolsonaro. Toda essa sanha de... Pois é, não sou eu que estou falando, não. É um esquerdista raiz, né? Esquerdista raiz. Tem um momento aqui também que o Mauro Cid fala que o Bolsonaro alterou a tal da minuta do golpe, né? A minuta do golpe para para manter a prisão do Alexandre de Moraes. Escuta esse trecho aqui. No governo Bolsonaro e nas próprias eleições, e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Olha só, aqui a pergunta inicial, que a Veja não colocou, é: se, e somente se, fossem encontrados, né, fossem encontradas fraudes eleitorais, qual seria o mecanismo? E aí seria esse aqui. Esse documento, o senhor disse que prevê a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então seria, comprovando fraudes, conduzir uma nova eleição. Não, peraí. Então, se eu tenho uma eleição fraudulenta, descoberta e provada, eu vou ter novas eleições, das quais eu poderei perder. Não é mais fácil dar um golpe, assumir o Estado e colocar os tanques nas ruas? Ora bolas. É para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Pois é. E aí? O que vocês pensam sobre isso, né? Coloca no comentário que eu quero saber. A grande questão aqui colocando o contexto, se fossem encontradas, né, fraudes, haveria uma nova eleição, submetendo isso ao Congresso, ao Parlamento, onde autoridades que foram responsáveis por isso seriam presas. Quem tirou todo mundo, né? E a proposta, a pressão dos militares para o Bolsonaro era prender todo mundo. Todos os ministros do STF, prender presidente do Senado, um monte de gente. O Bolsonaro falou, não, só o Moraes. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Coloca nos comentários, isso se houvesse fraude, ou seja, na hipótese, né, no condicionante se, ou seja, se havia um condicionante se eu acho fraudes eleitorais, vou agir desta maneira. Eu não achei, eu não encontrei, logo eu não agi. Se eu não tive o objeto ação, não há tentativa. Então, todo esse processo é furado. E aí, por fim, né, eu não quero me estender muito, mas olha o trecho em que o Bolsonaro fala sobre a tal minuta del golpe.
Tanto é que não convoquei os conselhos. Não assinei absolutamente nada. Você pega a minuta do golpe encontrada na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo, de meia dúzia linhas, que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TSE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria Constituição. Não estavam ali os considerantes. Qualquer possibilidade de defesa, sítio, além de convocar, na mensagem ali, tem que ter os considerantes. O porquê se queria fazer aquilo. Pronto, teve. Não vi lá. Eu não vi lá. Chamar aquilo de minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe foi tratada ontem, pelo advogado antes, estava há quase um ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a terceira busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. Trouxe do processo do Anderson. Lembra Mambucaba, Layan, que fizeram uma busca e apreensão em cima de mim lá? Bolsonaro fugiu de jet ski. A PF chegou às 7h30 da manhã, eu estava pescando. Da minha casa até o porto, 200 metros. Naquele mesmo dia, acharam o telefone da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Logo depois, aquele vereador foi na casa de um coronel do Exército que era casado com uma agente da BIM. O tempo todo assim. Agora, quando a gente consegue desfazer isso aí, isso já rodou o mundo. Tanto é. Pois é. E aí, o argumento do Bolsonaro, mas nenhum argumento, né? Mas literalmente nenhum argumento, né? No próximo bloco eu vou falar sobre a oitiva do Ramagem também. Nenhum argumento, mas absolutamente nenhum argumento compara com esse aqui. É só uma frase. E aí você vai entender o porquê que esse processo é absurdo. Acompanhando um pouco aí desse julgamento /teatro, né? Aí no STF, os caras estão fazendo transmissão ao vivo, é tipo um podcast. Para mim, basicamente não adianta nada, né? As casas já estão marcadas, mas é inacreditável que a vítima é o juiz. Só isso aí, amigo. Já deveria esse processo ser nulo. Você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas achar isso normal é sacanagem. Como é que você resume todo esse processo? A vítima é o juiz. Não precisa falar mais nada, né? Já acabou. Abraço, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta para almoçar na sua casa, viu? Põe água no feijão. Daqui a pouquinho eu tô de volta para te atentar mais um pouquinho na sua casa e a gente acompanhar. Agora, só me responde. Eu te convenci de que, cara, tá com mais cara, né? Do julgamento lá do Chaves, o dia que teve um episódio onde tava todo mundo julgando o Chaves, ou isso tá com cara de democracia? O que você acha, né? Para mim, né, acho que o julgamento do Chaves estava mais sério do que esse aqui. E você, o que você acha? Coloca no comentário que eu quero saber.